Bom, o vídeo de hoje é falando sobre como a gente pode evoluir e praticamente ter tudo que a gente pensa em ter. A minha ideia de ter tudo que a gente pode ter é um pouco aberta e um pouco fechada, mas é mais aberta do que fechada. E em relação a ter tudo que a gente pode ter, eu tô falando mais em questão de dar mais ações e menos reclamações. Porque a gente se bloqueia muito, e quando a gente se bloqueia, a gente se fecha a, a ter novos princípios de vida e novas ações e executar cada ideia. Então, quando a gente executa a ideia, a gente está praticamente montando um quebra-cabeça que a gente não sabe de que forma vai ser montado, mas tem uma ideia em si de como pode ser montado. Parece ser confuso, mas vocês vão entender a minha pira. Porque em si, quando a gente coloca uma ideia em prática, mas não tem ao certo montada ela, tipo um rascunho, tudo isso demora um pouco para ser entendido e compreendido pela gente mesmo. Porque eu mesmo, quando comecei a fazer minhas coisas, eu não sabia que forma que ia dar, como que ia fazer, mas eu não deixei de fazer. Eu fiz, fui acertando cada detalhe. Então, cada projeto que eu começo, às vezes eu posso até não saber como começar, mas eu começo do mesmo jeito para ver no que vai dar. Então, quando a gente faz alguma coisa, a gente tem que começar aquilo porque quer começar e não porque quer saber como que vai dar. Logicamente a gente tem que saber como que vai dar também, mas a gente tem que saber mais como que a gente vai começar, porque o pontapé inicial é o que define todo o resto. Se não tem pontapé inicial, não tem o resto. Então, e também só comentar uma coisa importante. Se vocês ouviram um barulho, é porque eu tô na área da minha casa. Que nem aconteceu agora, mas enfim. Continuando. Se vocês não têm um pontapé inicial, fica muito difícil de entender o que vai ser feito. E às vezes você não vai nem conseguir entender o que vai ser feito, porque você não começou. Então acredito eu que quando você começa uma coisa, você já tem todo o resto pronto. Logicamente que não na hora, mas a longo prazo. E então quando você faz isso tudo, você está mais que hábito a conseguir realizar aquilo. Então quando você realiza, é aí que você vê que começar valeu realmente a pena. E na maioria das vezes a gente acha que no meio do processo que começar não foi uma boa ideia. Mas a gente tem que começar a tirar isso da nossa cabeça, porque muitas das vezes começar foi sim uma boa ideia. Só que a gente não conseguiu enxergar aquilo de uma boa forma. Então, começar para mim a vender ou a ler foi sim uma boa ideia e uma coisa que me traz não somente faturamento, mas também conhecimento. Então, praticamente eu ganho de duas formas diferentes. Mas não é tanto sobre ganho, mas sim o que você aprende sobre isso, sabe? O ganho que eu falo em si, né, logicamente pensando, é sobre como a gente pode ser moldado através das coisas que a gente faz. Então, tudo que a gente faz tá como eu falo? Sumiu a palavra, mas enfim, pode estar por pouco assim calculado e se conectar, sabe? E às vezes a gente acha que é uma coisa muito grande e tal, mas às vezes são coisas simples, coisas pequenas que estão ali para ser calculadas e executadas. Então quando a gente calcula e executa o que a gente quer, é mais que uma ideia sendo colocada, é uma ação. Então a gente tem que dar valor às pequenas ações que a gente faz e coloca em prática. Porque quando a gente coloca em prática, a gente realmente está investindo e dando tempo e recebendo aquele conhecimento de aprendizado e de erro de volta para a gente. E ter essa margem de erro e aprendizado vale muito a pena. E uma coisa importante também, para vocês ficarem ligados, até quem não tem costume muito de colocar em prática isso tudo que eu estou falando, é ficar ligados nas pessoas ao redor. Porque até mesmo seus familiares, às vezes,
podem não colocar tanta esperança em você e, de certa forma, alguns vão elogiar e falar que você está indo bem, mas outros podem até falar para você que você não está indo tão bem e que você não leva jeito para coisa, mas não se deixem cair por causa disso. Mesmo com algumas pessoas ou até meus familiares falando que você não leva jeito, que você deve parar com aquilo que você está fazendo e que você acabou de iniciar, não dê bola para isso, porque quando a gente dá bola para isso, para essas coisas, a gente mesmo fala pra gente que a gente não é capaz. E quando a gente fala pra gente que a gente não é capaz, a gente está fadado a parar. Porque quem manda mais a gente do que a gente? Sabe? Não tem ninguém a mais que a gente que manda na gente. Quando a gente recebe a ordem de alguém maior que a gente logicamente vai executar por educação e respeito à pessoa. Mas pensa comigo, tirando essa lógica de respeito à pessoa, não existe mais ninguém além de nós mesmos para saber o que é melhor pra gente. Então pensem nesse linha de raciocínio e vejam o que é melhor para vocês. Porque quando a gente dá bola para essas pessoas que não querem nada com a gente, só querem colocar a gente para baixo, a gente está fadado a perder. Então, coloquem isso para cima e não para baixo. Porque usem incentivo. Tem uma frase muito boa que eu até falei no vídeo passado, que era... Então eu vou deixar o card aqui em cima também, para vocês verem. O vídeo passado foi "Estou mudando tudo, entenda?" E a frase em si era como a gente pode... Como não? Desculpa. Não existe fracassos e sim apenas feedbacks. Acho que era uma coisa assim. Mas na lógica, a gente tem que entender que não existe fracasso, só feedbacks. A gente entender que não existem xingamentos, e sim elogios. Porque se a gente pensar tudo como um xingamento ou como um fracasso, a gente não evolui. Agora, se a gente usar a reclamação da pessoa para melhorar, aí sim sobe. Agora, se a gente usar a reclamação da pessoa para ficar ali quebrando a cabeça pensando, putz, por que eu recebi isso, e não pensar em mudar, a gente sobe para baixo. Então pensem em mudar e acrescentar aquele erro ali como algo que vai te dar para cima. Acho que o vídeo de hoje é somente isso. Não tá batendo tantos pensamentos sobre o que fala para vocês, algo mais profundo, né? Hoje foi algo bem mais superficial, mas que é de mera importância para vocês. Que acredito que nem todo mundo tem esse pensamento e essa ideologia que eu tenho ou que outras pessoas têm. E essa linha de pensamento minha é um pouco baixa, mediana, não é nada alto, mas é algo que acho que dá para a maioria ter noção. Então espero que vocês curtam o vídeo, comentem e se inscrevam no canal e compartilhem com outras pessoas se for possível. Me ajuda muito a estar levando o canal para outras pessoas e essas pessoas estão me ouvindo e recebendo minhas ideias, beleza? Obrigado por assistir até aqui, comentem se for possível, e é isso, gente. Muito obrigado, até o próximo vídeo.